Fala galera, bem-vindos a mais um IDCast, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. E hoje nós vamos conversar com a família Almeida, a família missionária parceira do ID, que está lá na Bósnia. E eu queria chamar agora o Natan e a Débora para dar um oi pra gente. Fala galera, tudo bem? Com muita alegria que a gente participa de mais um IDCast. Não sei se você já viu o primeiro, mas é uma alegria muito grande poder participar de mais um IDCast. Tá com vocês batendo um papo aí. Agora a longa distância. Gente, para quem não sabe, o IDCast número 2 foi com eles. A gente estava conversando sobre como foi o chamado ministerial deles, como que eles descobriram que eles iam para a Bósnia, como é que o Senhor levou eles para lá, e a perspectiva. E agora, nesse IDCast, eles já estão lá. Então você vai saber de tudo. Ouve primeiro e volta aqui e ouve isso de novo. E com a gente também acompanhando tá o Davi. Oi, gente. Prazer estar aqui mais uma vez com esses irmãos tão queridos. E o Gabriel. Fala, galera. Prazer imenso estar aí com essa família tão linda que a gente ama tanto. Galera, e é uma alegria muito grande estar com eles novamente. É muito feliz de ter tecnologia pra gente conseguir. A gente tá gravando isso, cada um na sua casa, eles na Bósnia. Melhor. E eles estão lá. E pra gente é muito legal. E pra começar, Natan, Débora, a gente queria ouvir um pouco de vocês. Fala pra gente como é que tá sendo esse tempo aí, como é que foi a ida, a chegada, como é que tá sendo a adaptação. Fala pra gente um pouco do que você tem passado aí. Antes de falar um pouco sobre o assunto propriamente dito, eu queria só, não é papo não, mas assim, eu acho muito da hora ver jovens envolvidos, engajados, fazendo, querendo saber mais, e pra gente que assim já tá um pouco mais velho, a gente vê isso e fala, cara, isso é energia para continuar. Então, muito da hora o trabalho de vocês, não só vocês que estão aqui hoje nesse bate-papo, mas de toda a galera daí, de jovem. Então, mano, a gente tem um prazer muito grande de fazer parte da missão ID, né? A gente é um orgulho muito grande, né? Sim. Agora, falando um pouco sobre a Boss, propriamente dita, as honras para a Débora começar. Porque eu tenho. Mas antes de você falar então, só pra dar um adendo também, galera, pra quem não sabe, muita gente nova que não viu o primeiro, né? Então se não viu, ouve lá, porque eu tô dando essa chance. Mas o Natan e a Débora, a gente conheceu por causa do Pedro. O Pedro, que é missionário do ID também, foi fazer a mais, conheceu eles lá. E eles viraram parceiros nossos, e o Natan foi pra Amazônia, a Débora não, porque tinha a Zoe, que é a filha pequena deles, né? Mas a gente fez viagem missionária pra Amazônia junto. O Natan foi um professor pra gente, principalmente pro Davi e pro Gabriel. Se quiserem falar alguma coisa, aproveita agora, não pode chorar, segura as lágrimas. Mas, tipo assim, é muita alegria a gente estar junto e crescer junto, sabe? Tá nessa caminhada junto e tá na missão junto, sabe? Assim, isso é o corpo de Cristo. Eu tô muito feliz por estar aqui gravando esse podcast e podendo compartilhar com vocês tudo que eles têm passado lá. Sim. Quer começar sobre a nossa chegada? Natan, só falar antes rapidinho, já que você começou falou que não era papo, né? Então não é papo também, mas só falar aqui, né? Quanto que isso foi importante, acho que não só para mim, mas pro ID jovem mesmo, propriamente dito, porque hoje todo trabalho de adolescente que a gente faz, a base foi você quem deu, então assim, você foi muito importante e ainda acredito que ainda vai continuar sendo. É muito importante para a história mesmo do ID Jovem, né? A gente tá muito no começo assim ainda, mas todo o trabalho que a gente já vem fazendo, principalmente com os adolescentes, foi uma base toda que você construiu, né? E que a gente pôde atuar junto lá, eu, Gabriel, outras pessoas também junto com você, a gente pôde aprender. E depois também, o Matheus não falou, mas a gente foi lá na igreja dele, né? Teve uma conferência missionária e teve um culto de envio e a gente pôde dar workshop lá na igreja dele e foi muito legal que o que eu aprendi com o Natan mesmo, eu fui lá na igreja dele falar e dar testemunho. Que top. Sim. Cara, pra mim foi uma honra poder estar com vocês e glória a Deus, mano. Que Deus seja glorificado em tudo isso. Muito legal, né? O antes, o durante, agora a gente está aqui. E quem sabe, um dos próximos idcasts, vocês vão estar falando da experiência de vocês aqui da Bósnia. Isso seria muito legal. Podcast na Bósnia. Tá, Bósnia é um vlog, Com certeza. né? Vlog. Vai rolar. Eu recebo, irmãos. Então, sobre a nossa chegada aqui, nós chegamos dia 5 de abril aqui, né?
como um bom viajante, né, e aprendendo a viver debaixo da dependência de Deus, a primeira coisa que aconteceu foi que mudaram a nossa passagem, né? Era pra gente ter vindo no dia 3, e aí mudaram, cancelaram o voo, nunca tinha acontecido isso na nossa história de vida, e mudaram o voo pro dia 4. Mas, como deu, esse voo veio com um monte de benefícios, né? A gente ganhou mais um dia com a nossa família. O avião veio vazio, então a gente pôde escolher o lugar para deitar. Então, assim, tipo, classe executiva. Pegava 3 bancos, fiz uma cama para Zoe com 3 bancos. Aí a gente deitava nos bancos. Aqui tá muito bem deitado. Deu para escolher o lugar para. Então, a gente já começa a viver, né, vendo o quanto o cuidado de Deus é muito melhor do que o nosso próprio cuidado. Né? Essa dependência, saber viver nessa dependência. Isso já foi o primeiro, né, grande X da coisa assim, que a gente teve. Né? E assim, foi muito legal ver que tem até uma amiga nossa que falou: Cara, o que vocês passaram parece que dá para fazer um filme. Porque assim, não tem mais coisa. Várias coisas que foram acontecendo com a nossa chegada. Uma das coisas assim, que foi muito preocupante para a gente foi que a gente perdeu a nossa mochila no aeroporto de Londres. A gente fez passagem por Londres antes de vir para cá. E aí a gente perdeu nossa mochila no raio-x, porque uma senhora pediu ajuda para a gente estava com a Zoe com 3 malas de mão, com 2 mochilas. E aí, nesse reviravolta, a mala ficou. A minha mochila ficou dentro do raio-x. E, assim, tinha a minha câmera, que, assim, que é o que eu uso para ministério, que eu uso para gravar, para fazer conteúdo. O mais caro de bem material que a gente tava nessa mochila. Eu pus tudo nessa mochila porque eu falei, não. E um chinelo havaiana. A minha mochila, eu tirei ela. Então, deixa tudo aqui. A gente colocou tudo. Computador, câmera, tudo que é caro que a gente tem na vida, a gente colocou lá. E aí a gente perdeu essa mochila e foi assim. A gente orou muito para Deus recuperar essa mochila e a gente conseguiu achar a mochila, pediu para enviar para a Bósnia. A gente pagou mais ou menos uns R$ 1.000 para fazer esse envio para a Bósnia. Chegou aqui, a Bósnia queria cobrar 600 euros para poder, como se fosse de imposto, sabe? Para poder recuperar a mochila. Falei, cara, não vale, já paguei 1.000, foi 160 libras. Falei, cara, pagar mais 600 euros, de onde é que vai tirar esse dinheiro? Vale a pena comprar tudo novo, né? Porque... Aí eles falaram, já que você não vai vir buscar, a gente vai mandar de volta. E ainda assim, deram, assim, fizeram de graça, né? Fizeram um favor, porque teria que pagar para mandar de volta. Senão ia ficar preso aqui. E aí eles mandaram a mochila de volta para a Bósnia, de volta para Londres, para o aeroporto. E aí Deus preparou uma passagem de, acho que R$ 300, menos de R$ 300, ir de volta para Londres. E aí consegui ir lá buscar minha mochila, ainda de tabela, conheci uma família lá também, muito envolvida com missões, me recebeu lá, fiz contato com um monte de gente. Então, assim, Deus preparou essa oportunidade, as dificuldades, em meio ao medo de ser perdido e tal. Deus preparou muitas coisas boas, né? Tem outras histórias também da nossa chegada turbulenta, né? De procurar casa, de procurar carro. Sim. E Deus vai abrindo as portas assim de uma forma assim sobrenatural. Galera, então, como vocês estão vendo, eles estão falando sobre algumas coisas que passaram. E a gente acompanhou isso. A gente viu, assim que eles chegaram, a gente orou pela mochila deles, orou para conseguir, a gente acompanhou tudo isso. E como que a gente acompanha tudo isso? Bom, eles têm um grupo que eles vão lá divulgando toda semana, toda 15 dias, e tem informativo oficial que eles lançam esse grupo. Então, ó, aqui embaixo tá o link. Se quiser saber mais também, se quer acompanhar o dia a dia da missão deles, entra nesse link aqui para vocês acompanharem o grupo deles e saber de tudo que tá acontecendo. Mas tem uma coisa importante, gente. Nosso grupo fica fechado a semana inteira. A gente abre uma vez por semana só. Eu sei que aquele monte de figurinha e glória a Deus, irmãozinho orando. Então, a gente abre uma vez na semana só para receber as figurinhas. Pra mandar as informações pra galera poder perguntar, participar, mandar figurinha e tal. E a gente, cara, isso é muito legal pra gente. Tipo, tá longe, que às vezes começa a bater aquela saudade da família, dos amigos. Receber, cara, que legal. Nossa, que legal essa fase.
essa amizade, aquilo que aconteceu. Então, a gente sente que as pessoas estão participando com a gente disso. Então, a gente fica o grupo fechado, uma vez na semana a gente abre para ter esse bate-papo aí e fecha de novo. E uma pergunta, assim, que deixa a gente muito curioso, né? Vocês estão em outro país, uma outra cultura. Como foi para vocês buscarem uma casa? Como é que foi esse processo de encontrar uma moradia para vocês? Uma longa história, né? Acho que a Débora, a mulher tem os detalhes, né? Vou deixar para a Débora falar. Uma coisa interessante disso é que a gente tem a sensação de que a gente já sabe de tudo. E a gente tem internet. Então, eu entrei no Google, achei um OLX no Google aqui da Bósnia e comecei a procurar casa, achando que eu tava me arrasando. Falei, nossa, tem essa opção, essa opção, essa opção. Isso aqui tá Esse baratinho. aqui tá baratinho, esse aqui é perto de não sei o quê. Como se eu soubesse de tudo aqui, né? Enfim. Chegamos aqui, com a graça do Senhor Jesus, a base missionária onde a gente trabalha. Eles têm um espaço onde a gente pôde ficar. Acho que a gente 3 semanas. 3 semanas, né, até achar uma casa. Então a gente ficou tipo numa casa provisória. E nesse período, né, o nosso diretor e a esposa dele que nos ajudaram a achar uma casa. E assim, a gente sai do Brasil, que tem um tipo de casa, para vir morar num país que neva e acha que é a mesma coisa, né? Então, tipo assim, por exemplo, aqui onde a gente mora tem tipos de aquecimento. Alguém sabe algum tipo de aquecimento? Mínima ideia. Porque eu também, né? Não sabia, tampouco Natan. Né? E aí a gente começou, eu pegava os links das casas e mandava, né, para essa moça que recebeu a gente aqui. E ela falava, não, esse não dá certo. Não, esse lugar é longe. Não, isso não sei o quê. Então, moral da história, tudo aquilo que eu achei que eu ia arrasar, que estava bom, nenhuma delas deu certo. E aí a gente ficou nesse processo durante 3 semanas. Nesse meio tempo a gente só foi ver uma casa, e essa que a gente está aqui hoje. E Rapidinho, só um adendo. Começava a dar desespero, cara, porque a gente com um bebê pequeno. A gente chegou, ficou 5 dias na casa de uma pessoa, porque assim, a gente desceu em Veneza, que é 8 horas daqui. Então a gente pegou, tipo, umas 16 horas de voo, aí a gente pegou mais 4 horas de carro, 3 horas de carro, ficou na casa de uns amigos, para perder um pouco aquele jet lag, que a nossa cabeça fica louca, né? E a Zoe pequenininha. De lá, um outro amigo nosso daqui da Bósnia foi, buscou a gente veio mais 5 horas de carro, 5, 6 horas de carro. volta para minha terra. Aí a gente chegou aqui, ficou na base da OM por 3 semanas. E assim, tudo isso é ruim pra Zoe, né? Foi assim, um mês, né? Entre chegar e vir pra casa. Né? Então, assim, a gente tava louco pra achar um lugar pra gente ficar. Tipo, parece bobeira, mas é igual que a Débora falou, tipo, volta pra minha terra. Você não tem casa, você não tem canto. Nossas coisas ficavam em mala, tipo assim, nossa, que desespero, tipo, quero Isso achar porque, minha assim, casa logo. Deus foi bondoso com a gente tá num lugar que era uma casa quentinha, a gente chegou aqui, tinha acabado de nevar. Então, assim, a gente não tem do que reclamar. Mas acho que essa sensação, talvez se a gente não tivesse filho pequeno, talvez fosse um pouco mais de boa, né? Mas essa sensação, você tem uma criança e esse tanto de mudança, quem tem filho pequeno, tá assistindo aqui, entende como que funciona, né? Esse tanto de mudança, né? E uma coisa interessante, né? Esses amigos que buscaram a gente, detalhe, a gente não conhecia. A gente não conhecia nenhum deles pessoalmente. É um missionário daqui. Essa é a graça de ser brasileiro, né? Eles são brasileiros, moram aqui, e aí a gente se conheceu pela internet, foi fazendo amizade, e a gente se conheceu presencialmente aqui. E eles, assim, são uma benção, a família Costa Stumpf. Eles são missionários aqui na Bósnia também no norte, e tem um trabalho muito legal lá. E aí, voltando para falar da casa, a gente não delongar muito nesse tempo. Com a guerra da Ucrânia e da Rússia, os preços subiram muito aqui. A gente chegou já com esse preço alterado, tanto de comida como de casa, de tudo. As pessoas falam muito que tudo aumentou tal. A gente não pegou o preço antigo, a gente já chegou no preço novo. E as coisas que a gente estava pesquisando de casa, a gente não achava mais. Os preços que a gente achou no Brasil, na média que a gente tinha, e até que passaram para a gente, já era. O preço subiu muito por causa da guerra. Então a gente não achava opção que coubesse no nosso bolso, que fosse bênção. E aí
a gente achou esse lugar que tava 550 marcos, que é a moeda local, e aí a pessoa topou fazer por 450, que era o valor limite que a gente tinha, que era assim, o Foi o valor que era orçamento. o nosso orçamento. E aí a pessoa topou fazer e a gente, assim, o dono da casa, né, assim, é muito legal com a gente, resolve tudo que a gente precisa, muito educado, a casa tem tudo, já tinha mobiliada e tal, então assim, foi realmente um presente de Deus, né, a casa. Essa é uma outra curiosidade, né? Diferente do Brasil, que a gente bota tudo no caminhão, tudo, deixa até o assento do vaso sanitário, a gente leva Lâmpada, todos os itens no Brasil. Aqui as pessoas tudo na casa. Então, por exemplo, a gente até brinca com a Zoe, né? Quando ela tá fazendo alguma coisa, a gente fala: filha, cuidado com esse sofá não é nosso. Cuidado com isso aqui, porque isso aqui não é nosso. Porque na casa, realmente, é tudo da casa. Então, a gente chegou aqui, eram, tipo, talvez roupa de cama, né? Que a gente não tinha aqui. E nossa roupa. Essa roupa, não, mas eu digo itens da casa, né? Ah, Nossa roupa e roupa de cama, toalha, coisas. E comida, né? Muito bom. Mas eu acho que o maior testemunho mesmo que a gente pode dar em tudo isso é que às vezes a gente pensa, né, ou as pessoas pensam, nossa, missionário, vai deixar tudo, e aí não vai ter mais nada. E realmente, assim, se for ver bem, hoje a gente não tem muita coisa, né? Tipo, mas o cuidado de Deus é tão grande que eu sempre lembro daquele versículo, né? Olhem as aves, olhem as flores. Deus veste, Deus cuida e Deus alimenta. E de verdade, é assim que a gente se sente aqui. Deus deu uma casa pra gente muito mais do que a gente poderia imaginar, por um preço que a gente planejou. planejou pagar, né? Que a gente poderia pagar, né? Então, assim, Deus tem suprido todas as nossas necessidades, né? Acho que um outro testemunho legal de dar, que não tem a ver com a casa, mas é algo assim que para mim é algo muito, muito forte, né? Às vezes eu olho o guarda-roupa da Zoe e falo, nossa Deus, agora eu vejo que a estação tá mudando e as roupas vão mudando e a criança vai crescendo, né? Que nem a gente não cresce mais, né? E aí teve um dia que eu falei, nossa Deus, eu olhei o guarda-roupa, a Zoe tá precisando de blusinha, acho que de manga. E aí eu falei, Deus, a Zoe é mais sua filha do que minha. O senhor sabe do que ela precisa. E aí eu arrumando as coisas dela, a gente recebeu algumas doações. E quando eu abri a sacola, as doações eram roupas todas do tamanho e da estação que ela precisava, que a gente estava, né? Então, assim, Deus é quem supre todas as nossas necessidades, né? Seja da casa, seja de comida, de roupa. A gente tem experimentado muito de Deus isso, né? Isso é muito irado, né? Porque a gente percebe todo o cuidado de vocês desde a saída. Porque, como vocês falaram, né? A gente olha assim como um desespero, tipo, perdi o avião. Mas aí a gente vê que vocês ficaram mais um dia com a família, receberam um avião totalmente de vocês. Aí vocês chegam aí, a gente, né? A gente é assim, né? Porque é claro que a gente a gente aqui, né? Num nível bem menor, também passa por isso nas nossas viagens. Mas vocês imaginam, tipo, deixei tudo pra trás. Não é, caiu a ficha, não tô de férias. Todas essas malas minhas são minhas pra sempre aqui agora, não tem pra onde voltar. Aí aquele desespero de ter casa e não ter casa, e você vai ver que o senhor vai cuidando. Porque o preço subiu, mas conseguiram uma casa dentro do orçamento. Você precisa de roupa pra Zoe, e a Zoe tá conseguindo a roupa. Tudo que o senhor tá dando, vai suprindo. E eu acho legal também a adaptação da Zoe, né? Porque ela é super tranquila. Ou não, deu trabalho. Cara, pra Zoe, ela ficou doente logo no primeiro mês, porque a gente saiu do Brasil, tava um pouco quente em abril, a gente chegou aqui, já tinha acabado o inverno, em fevereiro, mas ainda tava muito frio, muito frio. E acho que essa diferença de temperatura, e a gente teve um acampamento para conhecer os missionários aqui da região, foi um lugar ainda mais frio, então quando a gente voltou, ela ficou doente. E onde todas as crianças do acampamento Verdade. estavam doentes. Todas as crianças. Caramba. Ou seja, E teve criança que até pegou o catapora e a Zoe foi. a Zoe foi liberta da catapora. Inclusive, o Natan também ficou doente. Mas não foi catapora. Não foi catapora, mas o Natan e a Zoe ficaram doentes. Eu segui invicta, gente. Segui invicta. Mas assim, fora essa doença que ela pegou por causa de temperatura, blá blá blá, cara, ela foi muito de boa. Foi muito de boa. Assim, acho que ela saiu também numa idade tranquila, né? Ela lembrava dos avós, do Pisa e da Bisa, mas assim. Tinha um
apego na não tem casa, por apego. exemplo. Então, pra ela foi muito tranquila. Aqui era a casa nova dela, tá, beleza. Ela gosta de ir em parquinho e é tranquilo. Graças a Deus não foi assim algo difícil, né? A gente Quantos teve anos sim hoje? uma dificuldade. Perdão, alguém ia falar alguma coisa? Ela tá com quantos anos hoje? Agora vai fazer 2. Dia 28 de outubro. Dia 28 de outubro. Tá chegando o aniversário dela. Mas a Daqui a gente pouco. teve sim, depois de um período a gente teve uma dificuldade com ela, porque eu acho que no balanço geral foram muitas mudanças, né? Teve a nossa mudança de casa, ficou num lugar, ficou no outro, ficou na base, foi pro acampamento, mudou de casa. E um mês, a gente ficou maio, junho, um mês, a gente ficou junho aqui na casa, e em julho a gente teve que sair para aplicar o nosso visto. Essa é outra novela. Essa é outra novela. E aí a gente foi exilado, gente, exilado. Um mês em outro país. É a galera que acompanha o informativo aí teve com a gente lá, mas foi um meio difícil. E aí, nesse período, quando a gente voltou, né, eu já estava grávida, e aí eu acho que nesse período ela sentiu um pouco mais na rotina dela, ela chorou mais, a gente teve bastante dificuldade com ela no sono, para dormir à noite, né? Realmente. Mas assim, também não foi por causa da bosta, Não, foi por causa da. por causa Vai pra lá, vem pra cá, mora ali, mora aqui, mora lá, fica um mês, Montenegro, na casa dos outros e tal. Desculpa, alguém ia falar alguma coisa aí? Falar também pro pessoal que vocês estão aí agora e vocês vão ter um novo bebê. Gente, a Débora tá grávida. Cara, esse é um testemunho louco. A gente ficou tentando ter a Zoe por 3 anos. E aí a Zoe veio, lindo, fogos, maravilha. Aí a gente falou, vamos chegar no campo, ver como é que funcionam as coisas, tal. E, assim, a gente já tá com 30 e poucos, né? Então, tipo, não dá pra enrolar muito, né? Falei, então vamos esperar um pouquinho, a gente vê como funcionam as coisas e a gente começa a ter o segundo filho, começa a tentar o segundo filho. Podia demorar, né? Mais 3 anos. Mas saber. Sei no primeiro mês, eu acho, tipo, a gente chegou aqui em abril. Em junho nós julho nós julho. Mais ou menos um mês, 2 meses. Da vontade de Deus, né? Então, assim, pra gente, tipo, também é novo essa questão de gravidez e tal. Mas também, pô, a gente vê o cuidado de Deus em tudo, né? A gente achou uma médica boa, que a gente passou por uns perrengues, mas achou uma médica boa. O nosso seguro, que é um seguro obrigatório, cobre, tipo, parte das consultas, que a consulta é particular, não tem jeito. A gente é estrangeiro, tudo é particular. Essa é a parte difícil aqui, né? Mas aí nosso seguro, então, cobre uma parte, então a gente não paga a consulta inteira, a gente paga uma parte da consulta, tanto quando a Zoe ficou doente, agora quando a Débora vai no médico. Então, assim, isso é muito, assim, muito bom, né? Graças a Deus. Cara, e mesmo com todas essas dificuldades, algo que eu acho que foi o mais difícil, que eu confesso que me pegou e deve ter pegado muito pra vocês, foi quando a gente estava recebendo informativo de vocês e de repente eu começo a ler e vejo que você começou a receber algumas, não crítica, né, mas é a igreja brasileira com a seguinte pergunta: quando é que vocês vão começar a trabalhar? Cara, me subiu um sangue. Eu confesso que eu daqui eu já fiquei irritado. Eu já falei, cara, não é possível que as pessoas estão achando isso. E galera, vocês estão assistindo? Eu vou deixar um informativo aqui pra vocês entenderem a situação. Acabaram de chegar não, né? Nós estávamos lá exercendo já o ministério, já começando, aí de repente vêm as pessoas e perguntam, quando é que vai começar a trabalhar? Não, como assim? Sim, a gente até conversou, né, entre a gente, né, Matheus? Cara, a gente conversou muito. Das pessoas quererem elas não sabem, elas não têm conhecimento de como é a cultura, né, de onde vocês estão, e elas estão te exigindo uma parada que é normal aqui no Brasil, mas aí é uma outra cultura, é uma outra pegada, e vocês estão se adaptando ao local, e as pessoas querem cobrar como se você estivesse aqui no Brasil, e não vai ser assim. A gente conversou muito sobre isso, né? E o pior é que quando eu falo assim, começar a trabalhar quando, é porque a gente tá no meio missionário, né? Mas é tipo assim, vai evangelizar quando? Quando é que vai ter fotinho com livro sem palavras? Quando é que vai ter fotinho chorando, impondo a mão? Sabe, as pessoas querem isso, como se eu fosse pra Bósnia agora, fosse igual ir pro Jacarezinho, fosse igual ir pra qualquer favela aqui do Rio de Janeiro, ou trabalhar com criança em comunidade. Não, lá é outra realidade, galera. É bizarro. Eu acredito que o trabalho deles começou desde aqui do Brasil, né? Desde que eles saírem daqui, já enfrentarem todos os problemas, o trabalho já tinha começado. É porque as pessoas têm essa imaginação, né, esse pensamento de que
Só vai começar quando sair, sei lá, entregando panfleto na rua, ou sair gravando assim, Fazendo evangelizando. É. Como é que é Flash mob? Flash mob. Duas pessoas. Flash mob tá em alta, gente. Cara, isso foi um negócio que realmente, assim, me pegou muito. Eu não sei a Débora, assim, mas foi algo que me pegou muito, porque, tipo assim, eu vim preparado, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que esse lance do idioma era algo que é um degrau da escada que tem que ser dado. Você não consegue pular esse degrau, né? Quem vai ficar 6 meses no campo, beleza, né? Quem vai ficar 1 ano, beleza. Mas se vai ficar mais do que isso, a gente pretende ficar longo prazo, não tem como você fugir desse degrau. E você pode fazer esse degrau mal feito, ou você pode fazer esse degrau bem feito. E aí, não foi uma pessoa só, mas assim, comentários ou perguntas desse tipo, né? Mas quando é que você vai começar a trabalhar? Mas quando é que você vai começar o projeto? Entendeu? Mano, a gente sente que as pessoas querem saber, tipo, quantas almas para Jesus você ganhou. Mais ou menos o que vocês perguntaram aí, né? Só que assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir na igreja, cara. Tipo assim, a, a nossa vida toda, acho que até quem tem menos de 50, 60 anos, que viveu na igreja, missões era o quê? Era África, era Ribeirinhos, missões no Brasil, missões na África. Eu acho que a maior realidade era essa. E, e África e povo brasileiro é um jeito de fazer missões. O povo brasileiro começa que você já fala o mesmo idioma. Você vai lá no meio dos índios, que a gente foi lá na Amazônia, eles falavam português. Então, tem outra Exatamente. cultura? Tem outra cultura, mas é muito parecida com a nossa. Tem tanta barreira. Exato. Até na África, muitos países lá falam português. Por exemplo, a Falam nossa missão com o pastor Calênio Moçambique, é português. exatamente. Comunicação muito mais rápida. Sim, e Tem essa. outra, assim, ó. Eu acho que também são. Desculpa, Davi, o que você falou? Viu? Alguém falou alguma coisa? Não, pode seguir. Beleza. E não falando mal, assim, cada lugar tem o seu jeito de fazer missões. O que você faz no sertão não funciona na capital, em São Paulo, no Rio de Janeiro. O que você faz no Rio de Janeiro não funciona aqui na Bósnia, pode não funcionar na França, e é diferente da Europa. É diferente da África, por exemplo. Então, na África, você fala, galera, vai ter uma programação com as crianças. Sai com um carro passando, chamando, manda 500 crianças. 500 crianças, você vai, dá pirulito, faz uma programação, você evangeliza assim, regaça, fala de Jesus, Bíblia sem palavras, não tem problema. Aqui na Bósnia, você não pode fazer isso. Na Europa, de forma geral, você não pode chegar E aqui arregaçando assim. é uma coisa interessante. Assim, do fundo do coração, a gente entende que as pessoas têm essa visão. Porque a gente também tinha, né? De certa forma, a gente não tinha essa visão tão forte, mas o brasileiro ele tem um negócio que ele é muito ativista. A gente está envolvido em 1 milhão de atividades, 1 milhão de atividades, 1 milhão de atividades, 1 milhão de atividades, e ministério disso, e faz aquilo outro. E fora do Brasil, gente, não é assim. Já começa que fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, é um culto só por domingo. Já começa aí. Entendeu? No Brasil, a gente tem culto, EBD, tudo de manhã, de noite, nós estamos na igreja, 6 horas da tarde tem ensaio do louvor, e se bobear, você faz junta a panela e almoça todo mundo na igreja. Isso quando não tem aquele escudo durante a semana, que todo dia no culto. Pequeno grupo, reunião de jovens, sexta-feira, Com das vigília, mulheres. e com das mulheres, e aí você vem para uma outra cultura que não tem isso. Então você já... Sabe quando você tá andando com alguém de carro, alguém dá um freão, assim, você vai assim... Então, até mesmo pra gente, a gente tem vivido uma quebra e uma mudança de cosmovisão. Porque a gente vem com uma mentalidade de 30 anos de vida num tipo de igreja, e a gente precisa se adequar a uma outra cultura que a gente não sabe. E a gente não pode chegar impondo aquilo que a gente pensa. Então, uma coisa assim, uma pessoa já de idade, né? Na curiosidade de saber, não sei, perguntou, mas vocês não podem entregar folheto?
Eu falei, tá. Me entregar, eu falei, aqui não funciona assim. Depois eu descobri que a gente nem pode fazer isso é proibido por lei. Aqui você não pode chegar numa criança e falar sua religião. Isso é proibido. Fazer uma IDF. Isso é proibido por lei, a não ser que o pai autorize, etc. Isso é uma coisa que é proibido por lei. Então, se a gente chega e não toma determinados cuidados, e não aprende, não faz parte de uma organização, já quer fazer as coisas deles dará, a gente queima o processo e prejudica quem fica no campo, porque existem várias histórias assim. E assim, até falando sobre... Mas só também, pra um parênteses, Débora, você falou que, tipo assim, a gente você até entende, né? Eu também até entendo até um certo ponto. Mas eu acho que às vezes é muito uma. Como que eu posso explicar? É um orgulho espiritual muito grande de achar que todo mundo é igual. Como você falou, porque são outros países, outras culturas, sabe? São outros tipos de lugares. E eu achar que o meu método funciona em tudo é uma cegueira espiritual, uma burrice minha. Exato. Sabe? Aí eu até entendo os velhinhos, tipo assim, porque entrega folheto, mas tipo, não, eu tenho que entender da comunidade local, da cultura local. Primeiro que era uma lei que não pode entregar folheto, não é uma questão mais de, eu posso ou não posso, é lei. É a mesma coisa que você roubar um carro aqui no Brasil, é lei. É contra a lei fazer isso. Então é muito esquisito isso, sabe? E eu não consigo, é brabo. Assim, é uma coisa que eu acho que a gente, como missionário, um dos nossos papéis, um do nosso papel, Um dos nossos papéis. Um dos nossos papéis. Como missionário, o nosso papel é mostrar isso para a igreja e desconstruir essa visão. Porque, por exemplo, a gente tem um casal de amigos, muito amigos, assim, muito crentes, assim, um casal bênção mesmo, e estão na França. E eles mandaram algumas informações, eu queria ler para vocês aqui, sobre a realidade da França. E aí eu fiz eu participei de uma programação de missões com professores de escola bíblica dominical, com a Flávia Grédio. Foi muito legal, e ela pediu para eu falar sobre a realidade da Europa. Eu queria ler alguns dados para vocês terem noção de como está a Europa hoje. Por exemplo, na Alemanha, a população é de mais ou menos 6 milhões de pessoas, 27% são 27% são grupos não alcançados. O cristão evangélico, a taxa é de 2%, 2,08%. Ou seja, na Alemanha, um dos países mais desenvolvidos da Europa, tem 2% de cristãos. Martin Lutero era da Alemanha. E muita coisa começou na Alemanha. E a gente tem 2% de cristãos hoje. O crescimento anual de evangélicos na Alemanha é de 0,9%. A média de crescimento global é de 2,6%. Ou seja, a Alemanha está 4 vezes abaixo do crescimento anual. Ou seja, o evangelho cresce muito menos do que deveria. França tem 1,23% de cristãos protestantes. 1,26%. Inglaterra, Reino Unido. Cara, os Estados Unidos foi colonizado pelo Reino Unido e muita gente veio de lá também, John Knox e vários outros protestantes, né? 7,59% de cristãos, crescimento anual 0. Ou seja, conforme o tempo vai passando, vai ter menos cristão, vai diminuindo esse número de menos de 8%. Itália, 1,46% de cristão. Então, assim, às vezes a gente pensa, Europa, lugar desenvolvido, lugar com internet, país de primeiro mundo, a gente tem França. Cara, pode ter o que for, mas não tem Cristo aqui. A gente teve a oportunidade de ir num desses países mais para o norte e não tem gente lá. Eles têm instrumentos, eu vi prato de bateria, claro, jogado no chão. Eles têm violão. Não tem quem toque, não tem quem faça. Então, assim, a gente precisa desconstruir essa questão da igreja na Europa, né, da realidade da Europa. Hoje a África está enviando mais missionário, faz tempo já, né, que a África envia mais missionário que a Europa. A Europa hoje é um campo missionário. E é uma das frases que eu queria ler desses nossos amigos da França, só para não passar muito tempo nesse assunto. Eles falaram que uma das igrejas grandes que eles conheceram tem 80 membros. A maioria dos membros são idosos.
Isso me marcou muito. Quando trabalhamos na região de Cevenes, o Fábio era responsável por jovens de 4 igrejas. Ele fazia uma programação com os jovens e adolescentes das 4 igrejas e não dava 10 pessoas. Ou seja, um missionário fazia uma programação com jovem e adolescente, você já tem de 12 a 30 anos de idade. De 4 igrejas juntas e não dava 10 pessoas, mano. Então, assim, coisas como essa, aí você começa a parar pra pensar, cara, olha a realidade que a Europa está vivendo. Então, tudo bem, a Bósnia ainda ela é bem leste, ela é um país mais pobre, passou por uma guerra, mas é Europa. Mas, de uma forma geral, toda a Europa é um campo missionário. E se alguém do ID Jovem for falar, eu quero ser missionário na Itália, você vai ser. Não vai conseguir sustento nunca. Tipo assim, é difícil, né? Eu tô brincando. Sim, porque as pessoas não veem a Natan, Itália, o Espanha como um campo. é uma parada que a gente vai desmistificando com o passar do tempo, né? E você e Isso. sua família aí, sendo um exemplo vivo, a gente leva sempre vocês como um testemunho para as outras pessoas, né? Porque a gente tá. Uma coisa é ouvir falar de uma parada, outra coisa é eu conheço uma família que está na Bósnia vivenciando tudo ali. Então, por exemplo, quando vocês passam os relatórios para a gente se apropria disso e fala para as outras pessoas: olha, na Bósnia é assim, assim, assado. A gente tem um casal de amigos que estão lá, são missionários locais. Então, eu acho que cabe a gente desmistificar isso. Por exemplo, a Europa, por mais que ela seja um país muito desenvolvido e muito turístico, né, são pessoas que precisam de Jesus. Então, quanto mais a gente tiver essa visão transformada mesmo, a gente alcança mais pessoas. Né? E eu levo vocês mais uma vez como um exemplo, né, pelo que eu vejo vocês falando, levando em consideração sempre o relacionamento com pessoas. Acima de tudo, se relacionar com pessoas. Eu vejo que vocês não estão aí para bater metas. Porque às vezes a gente aqui no Brasil, a gente quer bater meta. Alcançamos 100 pessoas. E o relacionamento? E eu tenho visto e tenho aprendido com vocês que vocês têm se relacionado com pessoas. Vocês não estão querendo bater meta para mostrar para ninguém. Vocês estão tentando criar vínculos, laços, amizades, porque assim o evangelho vai ser inserido. E eu tenho aprendido muito com vocês. Benção, mano. Benção. Cara, querendo ou não, isso também tá no nosso sangue. A gente fica, cara, não evangelizei ninguém ainda. A gente já evangelizou, assim, de diversas formas diferentes. A gente pode até falar algumas aqui, mas Não, a gente. no modo tradicional brasileiro. Exato, não com livro sem palavras, não abrindo, você lendo João 3,16. Mas uma das coisas que a gente tem aprendido aqui, e que aqui a realidade da Bósnia tem algo muito interessante. Que 50% da população é Bósnia, a 35% mais ou menos é sérvio e 13% o restante é croata. Então, assim, dentro da Bósnia a gente tem diferentes etnias. Por causa da questão da antiga Iugoslávia, depois da guerra, dentro do território da Bósnia ficaram colônias de outros países, Croácia e Sérvia e Bósnia. E o croata, originalmente, ele é católico. O sérvio, originalmente, ele é católico ortodoxo, que é outra coisa, outro mundo. E o bósnio, ele é muçulmano. Então, assim, é raríssimo, raríssimo você conhecer um sérvio que é católico ou um bósnio que seja ortodoxo. Assim, aqui a religião tem tudo a ver com a sua nacionalidade. Então, se você encontra alguém na rua e ele fala para você que ele é católico, você sabe que ele é croata. Ou se ele fala que ele é sérvio, você já tem na sua cabeça. Ele é ortodoxo. Então, assim, é muito forte isso. E pensa como você vai quebrar isso com o evangelho. Como é que você vai convencer essa pessoa numa conversa de 20 minutos que Jesus Jesus vai salvar ele? Até para porque ele a identidade dele, né? E isso é como se ele deixasse de ser quem ele é. Como se ele deixasse de ser brasileiro para ser cristão. É muito profundo isso, né? E isso não é coisa que a gente aprende em uma semana. Na verdade, o que a gente está falando ainda pode conter coisas erradas. Tipo, não coisas erradas, mas não é toda a informação.
Que a né? gente tá aqui só A 6 gente já meses. tem 6 meses. Por Sim. exemplo, o idioma aqui tá na lista, assim, o quarto idioma mais difícil. Não é na lista? Porque tem uma numeração de dificuldade dos idiomas. O número 5 é o mais difícil, vai de 1 a 5. Sim. Então, por exemplo, idiomas como japonês, Letras desenhadas, letras né? desenhadas, o nível de dificuldade é 5, porque é um exercício de gramática e escrita diferente. Mas, por exemplo, o Bósnio, ele tem uma escrita em latim também, ele tem também cirílico, mas por ter em latim, o nível de dificuldade é 4. Mas assim, porque a gramática é muito difícil, porque é muito completa. Sim. E é coisa que você não aprende em 2 meses, em 3 Sim. meses. E aí, aqui, a gente ainda tem o benefício de estar na capital e muitas pessoas falam inglês, né? Então, a gente consegue se comunicar no inglês. Mas tem muitas pessoas ainda, por exemplo, pessoas mais velhas, que não falam inglês, né? Então, como você se comunica, né? A gente tem, é até interessante, parece que quanto menos você entende, mais eles falam e mais rápido eles falam, né? E eles vão falando. Cara, tem uma história legal. Posso falar uma história interessante que aconteceu com a gente? Os nossos pais vieram pra cá visitar a gente, eles conseguiram achar uma passagem barata e vieram os meus pais e os avós da Débora. A excursão da terceira idade, que eles não ouçam eu falando isso. E aí, a gente falou, a gente tem a nossa rotina, a gente tá fazendo aula muitas vezes na semana, a gente tem a, a nossa base, que a gente vai, tem reunião e tal. A gente não consegue parar nossa vida agora, mas assim, eles vieram para aproveitar a Zoe e tal. Então, sábado, quando a gente conseguia, a gente dava um rolezinho com eles. E aí, num domingo, depois do culto, a gente foi na cidade onde a gente tá servindo na igreja. Perto de lá, 20 minutos, tem um castelo antiguinho, tal, um pouco destruído assim, mas tem um castelo lá que você pode ir, tem algumas coisas lá. E aí a minha mãe pediu para tirar foto com uma mulher que estava vendendo, tinha uma boutique lá, uma lojinha, vendendo algumas coisas. A boutique é uma casinha que ela abre a portinha para vender as coisinhas que ela faz na mão. Chá, mel, chá, crochê, coisa de tiro. E aí, assim, todas mulheres e todas mais de idade, mais senhorinhas, assim. E aí minha mãe pediu para tirar foto, ela tirou foto, assim, claro, assim, essas mulheres, ninguém fala nada de inglês. E aí, ela, já que a minha mãe pediu para tirar foto, ela falou assim: vem aqui na minha loja, chamou minha mãe. Aí minha mãe falou assim: nossa, Nathan, compra alguma coisa delas para não ficar chato. E aí eu perguntando o que ela tinha. Ela falou: tem esse chá que é para isso, tem esse chá que é pra isso. Aí eu cheirei no chá e falei: nossa, que cheiroso. Aí ela começou a mostrar todo o chá pra mim: esse chá, cheira esse chá. E tudo em Bósnia. Cheira esse chá, cheira esse chá. Aí eu peguei um chazinho de 2 marcos, que dá R$6. Peguei um chá lá para comprar alguma coisa dela. Aí ela falou assim: peraí, eu vou dar um presente para você. Vem comigo. Aí ela chamou eu e a Débora, foi chamando assim, foi andando no meio da vila, assim, uma vilazinha. Aí entramos no mundo deles ali, nos vilarejos. As casinhas, tudo porta, assim, de interior, sabe? Muito legal essas E aqui é um costume que eles têm mesmo, é de plantar as coisas, isso é muito legal. E ela chamou a gente, começou a arrancar um monte de mato do chão, tirar assim, ó. Mato não, Fechado. Ela arrancava e dava, nossa, cheira esse aqui, ó. Cheira esse aqui, ó. Cheira esse aqui. E isso aqui é bom pra isso aqui. Foi arrancando um monte de coisa. Isso aqui é bom pra isso, isso aqui é bom pra aquilo. E falando rápido pra caramba. E a gente tipo, não entendo devagar. E aí ela falou assim: vamos tomar um café? Porque aqui eles gostam muito de café, né? É um café local, que é feito diferente. O Vitório pode falar disso. Ela falou: vamos tomar um café? Vamos? Por que não? Aí ela falou assim: chama todo mundo pra vir tomar café então, minha casa é aqui. Aí a Débora ficou com ela lá. Se quiser falar, pode falar alguma coisa. Ela levou a gente pra casa dela. Abriu a casa dela, sem conhecer a gente. Aí fomos Natan, eu, a Zoe, minha avó e meu avô. Minha mãe tava com o pé quebrado. Não conseguiu ir. Gente, essa viagem foi uma loucura. Minha sogra com o pé quebrado, meu avô com 90 anos. Mas deu tudo certo. Vieram, voltaram. Graças a Deus, deu tudo certo. Daí, só terminar essa história. Daí a gente foi, chamou os avós da Débora. Até a gente mandou foto no último informativo aí. Aí a Soninha foi, serviu café pra gente. Serviu um biscoitinho que ela fez. E assim,
não foi pelo chá que a gente comprou. Foi porque ela gostou da gente e tal. E aí a gente falou pra ela. Aí a gente conversou um monte lá com ela e tal. Tudo em Boston. E é legal porque essas experiências você não tem inglês. Não adianta falar inglês que elas não vão entender. Então, tudo que você aprendeu, seu cérebro fica espremendo pra você lembrar e pra você usar. E é tão assim, interior, e uma pessoa tão mais idosa, que a gente até brincou com ela que eles não usam WhatsApp, né? Eles usam aquele Viber, que é Viber. E a Ana até perguntou: a senhora usa o celular, né? Tem Viber? Tem Viber? Ela pegou, Viber. Mostrou o telefone fixo dela, e aí foi lá, pegou o celularzinho dela, aquele celularzinho que só tem os números, sabe? Então, assim, ela não manda mensagem, ela não tem WhatsApp, internet. É assim que ela se comunica, pelo telefone. E ela passou o telefone pra gente, falou: ó, liga pra mim pra gente conversar. Eu falei, mas eu não consigo ligar. Assim, uma coisa é você falar, você gesticula, uma palavra que você fala, você põe no Google. Mas assim, aí ela falou: não, liga, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí sei que a gente falou assim, aí a gente voltou lá, aí assim, as mulheradas tudo conversando com a gente, aí a gente falou: ó, a gente quer voltar aqui e trazer um docinho do Brasil pra vocês. O pessoal trouxe paçoquinha pra gente, tá falando uma paçoquinha pras senhorinhas lá. Aí ela falou: a gente vai esperar vocês. Quando que vocês vêm? A gente falou: vamos vir, acho que daqui 2 semanas, domingo e tal. Aí domingo, que foi agora, que era pra gente ter ido, a gente não conseguiu ir. Aí hoje eu precisei ir pra Zenza, na igreja. O pessoal tava pintando, reformando a igreja, eu fui lá ajudar. E eu falei: vou esticar ali e vou levar os docinhos pras senhorinhas. Aí foi uma festa, elas chamaram, foi lá vender de novo. Foi lá, buscou na casa dela café, serviu café pra mim, trouxe biscoitinho, mandou biscoitinho pra Débora. E assim, é muito legal essas experiências, assim, eu já me sinto orgulhoso de conseguir, em 6 meses, conversar, nem que seja pouca coisa, como se fosse uma criança, mas tá conversando, tá comunicando, né? Essas experiências, assim, é muito legal de ver. É um povo aberto, é um povo que não é difícil fazer amizade, é difícil talvez conquistar a confiança e se aprofundar nela. Sim. Mas fazer amizade não é. Que a gente precisa investir em relacionamento. E uma coisa importante, né? Enquanto o Nata estava falando, que eu estava me lembrando disso. A gente desconhecia isso. Porque são coisas que a gente não tem costume de estudar. Infelizmente, no dia a dia da igreja. Porque a igreja ela não está preparando a gente para ser um missionário. Infelizmente. Mas a gente aprendeu muito sobre cultura. E que cada lugar tem uma cultura. E aqui eles têm uma cultura de honra e vergonha. Que é isso, se vocês procurarem sobre estudos sobre culturas, vocês vão ver. O Brasil tem um outro tipo de cultura que não é essa cultura de dar honra e da questão da vergonha. Outro tipo de cultura. Mas aqui eles têm essa questão da honra. Então, eles dão presente. Então, um tipo de linguagem deles eles dão um presente, e se você dá outro presente, eles entendem que você também está aberto com eles. Então, por exemplo, até o fato da gente comprar alguma coisa delas, significa o quê? Que a gente apoia o que elas fazem. A gente acredita que a gente investe nelas. Então, muitas vezes a gente fala assim: nossa, como vocês usam o dinheiro de vocês? Às vezes comprando coisa de um vendedor local para criar um vínculo. Para fazer parte dessa cultura, né? Hoje eu fui lá, eu levei os paçoquinhas. Elas ficaram muito felizes com a paçoquinha. Ela falou: eu sou muçulmana. Eu nem te falei isso. Eu sou muçulmana, eu não como nada que é do porco. Tem alguma coisa aqui? Falei: não tem. Aí é kikirique, que é amendoim. Tem kikirique, tem açúcar, sal. Mas não tem nada de... E... conservantes. E aí... Eu falei pra ela que a próxima vez que a gente for, a gente vai levar um pouco de café do Brasil e vai passar um cafezinho brasileiro pra elas lá. Ela falou: não, a gente espera. Então, ela ficou super feliz. É muito legal ver essas oportunidades sendo abertas e relacionamentos sendo criados, né? Talvez seria barrado se chegasse, sei lá, escrevesse um texto assim no Google Tradutor, passasse para a língua local, entregasse um panfleto para ela ali, que já quebraria totalmente qualquer contato futuro. Sim. Não faz sentido, né? Tipo assim. Que, por que ela vai largar a vida inteira dela por causa de um... Ela até poderia, porque a gente crê que Deus se manifesta. Exato.
faz através de sonhos. Deus faz como é. Deus pode fazer assim, Sim. né? Mas não é o que a gente vê que acontece, né? Na maioria dos casos. Deus nos chamou para ir e fazer discípulos. Não só para a gente ir e entregar. Não que essa forma, a gente diga que é errada ou que não seja efetiva. Pode ser efetiva. Mas aqui é muito claro que não Mas funciona. aqui, né? Aqui não funciona. Então, assim, é aquele lance, né? Pra gente, ao mesmo tempo que é muito difícil, às vezes a gente. É aquela coisa que eu acho que eu. Ai, que vocês falaram da questão do orgulho, né? A gente achar que já sabe. A gente achar que. E isso é verdade. A gente chega aqui, a gente vê que a gente não sabe Nada. idioma, a gente não sabe a cultura, a gente não sabe como eles vivem. Até mesmo, para vocês terem ideia, a forma como a gente se veste aqui para eles é uma coisa que ninguém senta no chão, diretamente no chão. Faz parte da cultura. Mulher, principalmente, quando vai sentar, tem que ter um tapetinho. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Por exemplo, eu estava com a Zoe no parquinho, e aí a Zoe sentou nas pedrinhas para brincar. Uma criança chegou para mim e falou, né, embora, mas ela me ensinou. Não, aqui tá gelado, põe um paninho para ela sentar. Então hoje eu tenho um paninho que eu levo. Assim, para mim, eu sou brasileira, a gente senta na guia para conversar na calçada, se a gente senta no chão do shopping. Aqui, isso é extremamente ofensivo e absurdo, não se senta no chão. Entendeu? Então são coisas que você vai aprendendo, porque dependendo daquilo que a gente faz, a gente pode escandalizar uma pessoa daqui. E não é nosso objetivo fazer isso. E é interessante que eles sabem que é daqui, né? Uma vez a gente estava fazendo uma viagem mais longa de carro, voltando acho que do acampamento, não lembro. A gente parou num lugar para esticar um pouco as costas. Quando eu saí do carro, que era tipo um restaurante, assim, a gente só parou para descansar. Uma menininha, acho que devia ser filha do dono, ela saiu, ela olhou para mim e falou assim, hello. Eu falei, por que você falou hello? Eu falei assim, tchau, Kakosi. How are you? Cara, Você chama do assim, inglês. eles sabem que a gente não, já mudou pro inglês. As crianças que sabem falar, elas querem falar inglês. Então, é interessante, porque eles sabem que a gente não é daqui. E aí um missionário contou uma história para mim muito legal, que não é uma história verídica, eu acredito eu, mas é muito legal. Tinha um estrangeiro pregando um martelo, pregando um prego assim, pregando um prego, e tinha um monte de criança olhando ele, só olhando ele assim, ó. E ele lá, pá, pá, e aquele monte de criança olhando ele. Porque ele parou, por que vocês estão me olhando? Aí elas falaram assim, a gente está esperando você bater o martelo no dedo para ver o que você vai fazer. Ou seja, as pessoas sabem que a gente não é daqui, elas sabem, assim, pelo menos que a gente não é muçulmana, a maioria já sabe, por a gente ser do Brasil, Não né? necessariamente, mas algumas pessoas daqui do nosso bairro aqui, eles já sabem quem a gente é. Né? Tipo, Então. já identifica, e aqui é muito bairro, assim, então são sempre as mesmas pessoas que estão na rua. Então, assim, um conversa com o outro, e a gente tem amizade com o dono da padaria, a gente vai fazendo amizade, né? Às 8 tinha uma amiguinha, tem uma amiguinha, e às vezes ela passava aqui na rua de casa, e a gente mora no 5º andar, né? Ela gritava o nome lá de baixo. Então todo mundo sabe que aqui não arrasou, entendeu? E aí a gente sai na escada e fica falando lá na escada que a pessoa vem embaixo. Ou seja, daqui esse povo não é. Então, as pessoas sabem. E aí, qual é o nosso testemunho? Então, a gente não necessariamente precisa falar qual é a nossa religião. Nós precisamos ver através da nossa vida que nós somos diferentes, né? E isso gente, não é? Isso é muito legal, porque vocês contando a história, a gente percebe a importância de ter alguém como vocês aí, de ter vocês aí. Porque a gente pensa, né, como vocês falaram, não, porque o Brasil, ele pensa só que, tipo, fazer missão é na África, fazer missão em lugares assim, mas a Europa é um dos lugares que mais precisa do evangelho de Cristo. A Europa é um dos lugares que tem
mais a necessidade, porque eles estão ficando agnósticos, estão ficando ateus, estão ficando longe de Cristo, as igrejas esvaziando. E você falou, mas a Bosnia aqui é mais para leste. Mas mesmo assim, eles precisam tanto do amor de Cristo quanto nós precisamos. Eles são tão merecedor quanto a gente é merecedor. E a gente chegar já querendo bater o pé na porta, já querendo falar de Jesus, já querendo testificar, a gente esquece que Deus é Deus, que o testificar é fazer, é o que vocês estão fazendo. Cara, porque imagina pra essa senhorinha, como vocês falaram, né? Porque a cultura deles é de vergonha e honra, certo? Uhum. Imagina uma senhorinha ver um estrangeiro dando valor pro que ela tá fazendo e o prazer dela de falar assim, caramba, eu tô dando o meu chá, eu tô dando o meu, fazendo eles cheirarem minhas ervas, e tipo, isso paga qualquer outra coisa, e substitui qualquer tipo de evangelismo que você possa achar que tá certo, porque pra ela, aquilo foi o ápice e você ganhou ela. É assim que a gente chega. E pra mim isso é incrível, porque vocês estão mostrando pra gente, que como o Gabriel falou, que a gente tá aprendendo muito, tipo assim, cara, missão transcultural é isso, não é o que a gente sabe. É você chegar e fazer aquilo que tá na cultura, começar a enxergar Cristo e demonstrar de Cristo através da cultura. É muito irado isso. E eles precisam, e a Europa precisa. As pessoas acham, não, vou pregar no Louvre, vou pregar em Roma. Não. Você pode pregar lá também que eles precisam, mas, cara, a Europa é gigante. E tem muita gente que tá perdida espiritualmente, fria, porque a gente pensa que não precisam. E precisam muito mais do que a gente realmente imagina. Matheus, eu já ouvi uma pessoa falar assim, eu nem lembro quem era, mas falou assim, fazer missão na Europa é fácil, eu quero ver fazer na África. Como se, tipo assim, fosse mais difícil fazer na África do que na Europa. Mas se fosse assim, Deus teria que escolher melhores e piores, né? Então, a gente vê que não funciona assim, né? E até mesmo tem uma dificuldade muito mais específica na Europa do que na África. Por causa da questão da adaptação que a gente já falou aqui, né? Então, às vezes, o pessoal tem a mentalidade de que só porque um determinado povo tem condições mais precárias, na nossa visão, a gente acha que é mais difícil, né? Quando você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui até do Rio de Janeiro mesmo. Para mim, fazer missão na Barra da Tijuca, que é um pessoal rico, né? Tem uma condição legal, é muito mais difícil do que você fazer uma missão numa comunidade aqui do Rio de Janeiro. Porque eles te dão menos acesso à vida deles, né? As pessoas que são mais ricas. Então, e essa não é nem a condição de vocês na Bósnia, né? Porque também tem pessoas com condições mais precárias. Mas a gente vê que a visão ela fica invertida, como se fosse mais fácil chegar nos ricos, sendo que é mais difícil. Sim. É porque talvez na nossa cultura a gente sempre esteja competindo. Né? Uma vez eu vi até numa página no Instagram que falava sobre missões, sobre essa questão, onde você tá e tal. E tinha um irmão que estava em algum país da África falando assim, muitas pessoas não querem vir para a África, criticando o Instagram, meu Deus do céu. Porque querem ficar na Europa ou nos Estados Unidos, seja lá onde for, porque tem boas escolas para os filhos, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Então, assim, eu acho que o nosso papel não é desmerecer onde cada um está. Porque tem campo para todo mundo, tá? Exatamente. Tem campo para todo mundo. Só que Deus tem chamados específicos para cada um. E cada campo vai vir com a sua facilidade e com a sua dificuldade. E cada família é diferente da outra. Então, talvez o que para uma família aqui foi de boa, para a gente seja muito difícil, estando no mesmo lugar. Então, eu acho que talvez ainda tenha essa questão na igreja brasileira, dessa competição. Quanto você já ganhou? Como que vai fazer? E quando, na verdade, o reino de Deus não é sobre quantidade, né? Porque o próprio Deus já sabe. Mas eu acho que é sobre obediência aonde Deus nos quer e o que Ele quer que a gente faça no tempo certo. É difícil, né? Porque a gente sai de uma cultura e vem para outra e a nossa vida inteira muda, né? Então... E assim, eu acho que são dificuldades diferentes, né? Porque falou, todos os lugares são difíceis. Tem as suas dificuldades. Por exemplo, na África, talvez você tenha mais dificuldades em relação à estrutura, em relação à organização, digamos, das coisas. Mas imagina um missionário, por exemplo, na França, que demora 3 anos para ver o primeiro resultado. Ou nunca ver. Eu posso falar, 3 anos. Cara, a Zoe nasceu faz 500 anos e não tem 3 anos ainda.
E é isso que me Então, pega, assim, porque falando da África, esse é o panorama. Porque, por exemplo, na África, a gente chega lá, canta uma música de Jesus, todo mundo tá dançando, feliz, tu faz uma almoção pra galera, eles passam fome, a estrutura é mais difícil. Mas, tipo, você sente aquela recepção espiritual. Você fala, caramba, sabe, eles foram alimentados, eu senti, o Senhor se moveu. Na Europa, tu fala mano, pra eles, faz uma EDF na França. não tem, tipo, 10, cara, o que são 10 jovens? Imagina o coração daquele missionário, cara, que a gente é humano. A gente tá 10 anos no campo, sei lá, aí tem 10 jovens de 4 igrejas e fala assim, caramba, qual é o fruto? Que, sabe, é triste. Então é muito mais difícil. O peso espiritual na Europa é muito mais pesado comparado à É. África. O pessoal não olha pra isso. E sabe uma coisa que eu queria, que isso me saltou os olhos, não tinha nada a ver com missões em si. Mas eu tava vendo no Instagram e falando sobre escolas LGBTs e algumas coisas assim. E aí uma pessoa no comentário colocou assim: a parte boa de morar no Brasil é que tudo que é dessa parte de ideologia de gênero, ela quer dizer, tudo que é ruim começa primeiro para depois chegar na América Latina. E aí isso me deu um estalo. Eu falei, meu Deus, onde o que dita o mundo não tem nada a ver com Deus. E os nossos olhos como igreja brasileira não está aqui, está em qualquer outro lugar. E aqui é turismo. Porque aqui é turismo, porque aqui é primeiro mundo, mas é esse mundo que está totalmente distante de Deus que está ditando o que a gente veste, o que a gente compra, o que a gente toma, o que a gente faz, o que a gente ouve, e isso não tem nada a ver com Deus. Então, isso foi algo que me chamou assim a atenção, né? O quanto às vezes a igreja não olha fora, né? E o perigo também, muitas vezes, as pessoas virem sem o foco certo, ou virem despreparadas, é criar subcomunidades dentro do país. Então, por exemplo, dentro dos países, você vai encontrar igrejas de brasileiros, igrejas, né, de latinos, igrejas disso, igreja daquilo. Mas essas igrejas não alcançam os locais. É uma Exatamente. igreja estrangeira. Aí o que adianta? Eu fui pra esse país pra evangelizar, eu fui pra esse país pra conquistar vidas e pregar de Cristo, e eu só falo com brasileiro, eu vou numa igreja de brasileiro. Tipo, é muito bizarro isso. Mas é uma realidade, muitas vezes. Eu não sou contra que se tenha, tá? Eu não sou contra, eu acho que Deus habita, né? Mas se Deus nos levou para um outro país, seja para um trabalho, seja para o que quer que for, que nem a gente está aqui falando para jovens, muitas vezes alguém que quer estudar na Europa, nos Estados Unidos, quer estudar em algum lugar, seja um missionário nesse lugar, se envolva nessa cultura, sabe, testemunho de Jesus nessa cultura. Não se envolva com o mundo dos latinos ou daqueles que são iguais a você. Mas você é deixar. Sabe quando Paulo fala, fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar Sim. mundos? Você acaba tendo que abandonar coisas que você sabe da sua cultura, para que você possa se inserir em outra cultura. Né? Então, eu acho que isso é um desafio grande, porque a gente é um bebê. Né? E eu acho que isso foi algo que pegou muito. Acho que a maior dificuldade nossa foi essa. Chegar aqui e depender de alguém para tudo, né? Uhum. Tanto nessa questão de achar uma casa, achar um carro, comprar um pão, tudo a gente não sabia fazer nada, né? Mas também esqueci o que eu ia falar, cara. Que a gente não sabe tanto. Cara, o que eu ia falar? Bom, Assim, tá bom. que a gente não sabe tanto comprar um carro. Assim, sim. E é interessante, por exemplo, que a gente chegou, como a Débora falou, a gente depende de pessoas para ajudar a gente a comprar um carro, comprar uma coisa no mercado, a gente não sabia nada. Mas também a gente não sabe,
está aprendendo a como evangelizar, como falar de Jesus da forma com que as pessoas vão entender Jesus. Eu não posso Perfeito. chegar e falar de Jesus aqui como a gente falou de Jesus na Amazônia, como Exatamente. vocês fazem na comunidade. Porque é outra cultura. Eu preciso entender como eles pensam e, a partir disso, falar, compartilhar Jesus. Se eles entendem a vida como honra e vergonha, eu preciso pegar o evangelho e falar para ele dessa forma. Eu não estou mudando o evangelho, mas eu estou falando de uma forma com que ele entenda. Isso a gente não consegue de um dia para a noite. Né? E essa é todo esse papo que a gente está falando, né? Que leva tempo e a igreja tem que desconstruir essa questão de fast food, né? Missões fast food. É uma coisa que você aprende no curso que você fez também, na admissão, mas realmente é só uma base, né? Porque você vai ver de verdade é no campo, é na prática que você vai Isso, conseguir ter essa isso aí. percepção. Não, só uma coisa importante. Por isso é muito importante, gente, quando você quiser vir para o campo, quando você entender que você deve ir, estar com uma organização. Uma organização que conhece o lugar, que chega aqui e o campo já, o lugar está preparado para que você se insira. Lógico que vai ter momentos em que você vai ser o pioneiro em determinados lugares. E aí eu acho que o pioneiro, aí ele é o cara assim, outro nível. Advanced. De Advanced, de Plus Master. Porque o cara chega lá e não sabe, a família chega lá, ela não sabe absolutamente nada, não tem ninguém que vai dizer para ela, funciona assim, tem que descobrir na raça. Mas, pegando isso, o que é muito importante é não vá por conta, não faça as coisas por conta, não ache que você sabe tudo já. A gente nunca sabe tudo. Na verdade, a gente não sabe nada. A gente está em constante aprendizagem. Então, é muito importante vir com pessoas que vão falar assim, ó, aqui é assim, aqui faz desse jeito, não fale isso, fale assim, cuidado com aquilo, entre outras coisas. E pegando esse gancho de vocês, uma coisa que me marcou muito foi aquilo que vocês falaram, né? Que para eles é muito ligado a nacionalidade deles com a religião. Então, muitas vezes, se eu errar o tom, se eu falar alguma coisa que eu não devia, se eu tivesse mentalidade de fast food, eu posso fechar muitas portas, acabar com trabalhos e anos de relacionamento, porque, entre aspas, ele quis me transformar em argentino. Porque se eu sou brasileiro e vem um argentino falando que eu tenho que virar argentino, eu fico bolado, sabe? Então, é a mesma coisa pra eles. E. Mano, sabe? Pode falar, vai. Desculpa. Não, pode pegar, pega, ficou legal, vai. Uma coisa que é interessante, se você encontra, por exemplo, um sérvio na rua, aí ele conversa com você e pergunta se você está aprendendo, aí você fala, eu tô aprendendo a falar bósnio. Não, você não tá aprendendo a falar bósnio, você tá aprendendo a falar sérvio. É a mesma coisa, é o mesmo idioma. O bósnio, o sérvio, o croata, o montenegrino é o mesmo idioma. Muda algumas palavras. Muda uma palavra, sotaque, mas é o mesmo idioma, o mesmo. As letras. Mas assim, pro sérvio você não tá aprendendo bósnio, você tá aprendendo sérvio. Então aí uma pessoa deu essa dica pra gente. Se alguém perguntar, você não fala que tá aprendendo bósnio, você fala, eu tô aprendendo a falar o seu idioma. Até isso, é algo simples, mas pra você se contextualizar, uma pessoa pode falar, que bosta, perdendo quatro, pequena coisa, entendeu? Então, esses filmes assim interessantes. E uma coisa também que vocês falaram da nacionalidade, aqui até mesmo o nome deles, por exemplo, quando você fala, meu nome é Mateus, meu nome é Gabriel, meu nome é Davi, alguns nomes eles já ligam até a religião. Então eles falam, essa pessoa é bósnia, essa pessoa é croata, essa pessoa é Mohammed. O Mohammed nunca vai ser, entendeu? Croata. O Mohammed, ele é muçulmano. Ele é um bósnio. Então, tem vários nomes muçulmanos. Ele são os nomes muçulmanos. Então, e aí a gente vai aprendendo isso, porque não existe isso no Brasil. O Brasil é um país tão grande, gente, que a gente não tem noção do que é essa diversidade, essa separação de países. Porque a gente está acostumado com muita gente, com muita coisa. Né? Então, quando a gente sai do Brasil, a gente vê, gente, é tudo diferente. Então,
Porque aí eu falei sobre isso, por quê? Porque tendo isso em mente, essa dificuldade de vocês, dificuldade não, né? Esse desafio de vocês e essa visão que vocês têm de como se comportar com eles, como é que fica na cabeça de vocês as possibilidades ministeriais para vocês? Você até entrou nesse assunto, porque a gente tem que aprender, o Davi falou, né? A gente não aprende tudo na escola de missão, a gente não aprende tudo no curso que a gente faz, e muito menos na igreja, porque é um defeito nosso, como igreja brasileira, que a gente não pega em transcultural. Mas aí, quais são as possibilidades ministeriais para vocês? Eu sei algumas, mas eu queria deixar vocês falarem. O que vocês pretendem? O que vocês têm em mente? Como é que o senhor tem falado assim, Natan, Débora, vai por aqui, vai por ali. Essa porta é eu que abri. Porque é muito diferente da gente. Cara, isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante, a gente tem orado sobre isso, porque assim, a gente tem um monte de ideia, a gente quer fazer um monte de coisa. O problema é que aqui não tem ninguém que faz nada. Tipo assim, pensa um país de 3 milhões, talvez 3 milhões e meio de pessoas, com 500 cristãos. 0,26% de cristão. Então, o que você falar que você quer fazer tem lugar. Aí eu queria tocar, já tá com o violão na mão, tô tocando já. Então, assim, tem necessidade em qualquer lugar. E tem várias cidades sem presença nenhuma de cristão. Tipo, com 0 cristãos, 99% muçulmano. Então, assim, o que a gente viu até agora são alguns ministérios que estão acontecendo, alguns ministérios que estão para começar, e a gente fica assim, namorando algumas possibilidades, orando para Deus direcionar para onde a gente vai. Hoje, a fase que a gente está vivendo aqui em Sarajevo, é a fase de aprender idioma e aprender a cultura. E assim, Deus foi muito gracioso de preparar tudo isso para a gente, porque tem gente que não tem essa oportunidade, e às vezes tá com 5 anos no campo e ainda não consegue pregar. Então a gente quer tentar fazer direito, sabe, esse começo. A gente quer realmente caprichar nesse começo. Agora, passando essa fase, a gente vai, digamos assim, para a fase mais prática, né, tal, para onde a gente vai agora? O que a gente vai começar a fazer de forma mais prática, né, assim, ministerialmente falando. E a gente tem um casal de brasileiros que estão no norte. Você acha que não tem que falar isso? Pode falar, você me cutucou. A gente tem um casal de brasileiro que está no norte, começando um projeto, uma escola de futebol, e eles assim, têm sonho de fazer muitas coisas, muitas frentes para alcançar aquelas pessoas, e eles estão no lugar onde eles são os primeiros cristãos lá. A nossa base missionária, a nossa agência missionária também tem um trabalho em uma outra cidade do norte também. É uma região assim pouquíssimo alcançada, de um país pouco alcançado, e lá eles têm uma igreja bem pequenininha que eles estão se esforçando para continuar e gerar um crescimento nela. Eles têm um trabalho com refugiados, e em Zenza, que é onde a gente está atualmente, eles têm um projeto com crianças durante a semana. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer. A gente tem algumas possibilidades, a gente tem demanda em qualquer área que você imaginar. Então, a gente tem os nossos dons e talentos que Deus nos presenteou, a gente quer usar o que Deus nos deu para glorificar Ele, para evangelizar, para proclamar, para que o reino dele cresça aqui. Então, a gente ainda não tem claro o que a gente vai fazer. Isso eu acho que é Deus vai mostrando com o decorrer desses próximos meses. E isso é uma coisa interessante também. Às vezes a gente sai do Brasil, eu vou fazer isso. Agora, o que Deus quer realmente que a gente faça, a gente vai descobrir na prática do dia a dia. Essa é uma outra questão, né? Então, assim, uma coisa é você vir com um ideal, com uma ideia. Outra coisa é você chegar e ver como as coisas realmente são. E o Senhor, Ele vai mostrando. Talvez, gente, isso é uma coisa que a gente tem aprendido muito aqui, né? Talvez nada disso aqui que a gente falou é onde Deus vai nos levar. Talvez Deus mude totalmente os planos. Então vocês não têm objetivo? Não, nós temos objetivo. Nosso objetivo é estar aqui e
mostrar Jesus através da nossa vida, nos relacionados, fazer discípulos, servir a igreja local, trabalhar, e Deus vai dizer aonde Ele quer, como projeto, aonde Ele quer que a gente esteja. Porque até mesmo essa questão, qual projeto você vai fazer? Também já é algo da nossa cultura. Nós precisamos ter algo para apresentar. Mas muitas vezes, Deus quer que a gente seja alguém que vive a vida comum. Não estou dizendo que é isso, tá, gente? Mas às vezes. No nosso caso, né? Não estou dizendo que é isso. Mas Deus quer pessoas que vivam a vida comum e demonstram Jesus através da sua vida. Num trabalho. Até um outro missionário que a gente conhece. Gente, você que não tem mais fácil fazer, vem pra cá. A gente precisa de cristãos aqui. Assim mesmo assim, se você está desempregado, alguma coisa, vem para a Europa, vai para a França, Itália, qualquer lugar, vem para a Europa ser crente aqui. Como é que tá feia a coisa, né? Não que seja o nosso caso. Isso não é o nosso caso, porque a gente quer ter um projeto, a gente busca isso, a gente se esforça para que isso aconteça. Mas hoje a gente não consegue ver isso com clareza, aonde Deus vai nos. E entra muito naquilo que a gente falou lá no começo, né? Hoje nós estamos aqui, mas a gente sabe que do nada a nossa vida pode mudar. Então, hoje a gente vê, acho que mais claro ainda, né? Essa questão de que a vida não tem uma estabilidade. Às vezes a gente, na vida cotidiana, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, a gente vive uma falsa estabilidade, que pode se acabar a qualquer momento. Você pode perder seu emprego, alguém pode morrer. E a gente não tá dizendo, gente, por favor, não tô dizendo que a gente tá vivendo assim, tá? Não sabemos. Não, nós estamos estudando possibilidades, mas a gente tem tentado focar cada coisa em seu lugar, porque senão isso gera ansiedade na gente. Né? O que nós vamos fazer? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí fica essa pressão, e aí a gente não faz bem feito aquilo que a gente tem como parte por parte, sabe? Sim, Processo. a gente Isso, processo. entende vocês, e essa é a minha preocupação, até nós como brasileiro, né? Porque a gente não consegue entender essa necessidade. Até quando a gente que é missionário vai dar um reporte para alguém, algum informativo, a gente quer colocar dados, quer colocar coisas, e tipo assim, é um risco que a gente toma. Então, quando a gente fala no assunto, exatamente, o pessoal quer ver, o pessoal quer entender tudo. Cara, até os mínimos detalhes do dinheiro tem que saber, tipo assim, não tem aquela confiança. Então, quando a gente fala de um país que precisa que você viva a sua vida como um cristão, fala, não é possível. Vem viver aqui nas nossas Europas brasileiras, nas nossas Áfricas brasileiras, sabe? Qualquer coisa ridícula que o pessoal fala. Mas, tipo, é muito importante isso que vocês estão falando. Porque isso demonstra, pra mim, e eu acho que pro resto do pessoal também que tá assistindo também, que vocês estão no centro da vontade do Senhor. Isso é bem claro pra mim. E eu falo isso com propriedade no Senhor, porque se vocês ouvirem o primeiro idcast que a gente gravou e ver a história de vocês já tinham no coração isso. Então, vocês não têm que ficar preocupados no que eu vou fazer. Eu vejo que vocês estão caminhando no que o Senhor quer que vocês caminhem. Isso é muito importante e ensina pra gente. É ao mesmo tempo que a gente deve estar aprendendo, né? Porque a gente vê o seguinte, vocês estão caminhando, estão aprendendo a cultura, estão aprendendo a língua, estão vivendo, estão entrando na comunidade, estão servindo. E o Senhor tem botado vários leques pra mim, tô de fora, vendo vocês, acompanhando vocês, é muito claro. Tem muita coisa aparecendo. E como vocês falaram, a gente é brasileiro, a gente quer fazer tudo, mas é tipo assim, não, eu vou me acalmar, não ficar afobado e esperar o Senhor agir. E nisso que eu espero, eu trabalho. Então, galera que tá ouvindo, eles estão trabalhando, eles estão vivendo na Bósnia, trabalhando em missão, estão vivendo, sendo cristãos em missão, eles estão fazendo o que Cristo quer que eles façam lá, que precisa de gente. E na hora certa, eles vão agir. Então, você acha que está trabalhando, espera que uma hora eles vão também fazer mais do que já estão fazendo. Não vão começar a trabalhar. Trabalhando já estão começando desde agora. Mas isso é muito legal pra gente, porque a gente vê que vocês estão vivendo aquilo. E a gente acompanha de fora, é muito bom, porque, tipo assim, cara, são etapas. Vocês venceram a etapa do visto, da mudança, estão vencendo a etapa da linguagem, estão vencendo a etapa da comunicação, vencendo a etapa do viver em comunidade, e daqui a pouco vão abrir um projeto, vão ter uma igreja, vão vir mais missionários com vocês, vão ter mais gente com vocês, daqui a pouco vai estar vocês com os missionários recebendo. Daqui a pouco vão estar mais pessoas, e o Senhor vai agregando. E isso pra gente é incrível. E o Senhor é incrível, tipo, é muito legal ver o que tá acontecendo. Esse é o nosso desejo, né, em oração, é fazer mais pro reino, né? E o mais importante, assim, que eu vejo, né, é a disponibilidade de vocês como servo, entendendo a estação. A estação que vocês estão vivendo agora é essa. E eu acredito muito que vocês estão plantando algo.
e em breve vocês vão colher. Vocês vão ver os frutos, né? É questão de tempo. Para a gente é um ensino muito grande de tentar não ser imediatista, né? Porque as coisas não funcionam assim, e sempre lembrando que o Espírito Santo ele trabalha de acordo com conforme ele precisa trabalhar, conforme ele quer trabalhar. É o Espírito Santo que faz a parada acontecer, não é a gente. Vocês já se disponibilizaram de estar aí, e o Espírito Santo com certeza está trabalhando através da vida de vocês. E eu confesso que é muito difícil isso, né? Viver isso na prática, né? Assim, cara, meu trabalho é aprender idioma, é desenvolver, conhecer as pessoas, tal. E assim, não é fácil estar nessa fase. Eu até falei para um amigo meu hoje, esse brasileiro tá no norte, eu falei assim, cara, são etapas, né? E não vejo a hora de ir para a próxima etapa, para a próxima fase, onde eu já sei idioma e a gente já pode começar a discipular, já pode ajudar cantando no louvor, já pode conversar com as pessoas, encontrar alguém na rua e entendeu? Já é outro estágio já, né? Ser parte, né, dessa, Uhum. de certa forma. Assim, não pense que é porque a gente tá aqui, tá falando, que a gente não sente, né, as coisas. Mas é difícil pra gente também. Difícil pra gente ser brasileiro, ter toda essa mentalidade desconstruída, porque aqui a gente tá falando pra vocês e vocês estão pensando, nossa, isso tá errado mesmo. Nossa, mas vocês estão aí, gente. Vocês estão aí no Brasil. Então, se vocês um dia estiverem em qualquer outro campo, vocês já ouviram isso, vocês sabem que isso vai acontecer, né? Só que quando a gente está na prática é totalmente diferente, porque hoje mesmo eu falei para a Natália, eu sinto falta daquela rotina que a gente tem de igreja, de ter amigos, de fazer parte, de eu tenho um ministério aqui, eu trabalho com isso, eu faço aquilo, e você tem uma rotina durante a semana. E hoje a gente está nesse período ainda de, nossa, como vai ser com a igreja, onde nós vamos servir, onde nós vamos, montar a tenda, onde a gente vai fincar a tenda, né, onde vai ser o longo prazo, aqui, lá. E às vezes na afobação você começa a fazer algo que você não foi chamado para fazer. E aí fica só por querer fazer e querer tirar foto, falar que você está fazendo alguma coisa, você começa a fazer uma coisa que você não foi chamado para fazer. Acho que Deus corando do céu, assim. Aí daqui a pouco você tá enrolado, preso em uma coisa que você não queria fazer. Deus, na verdade, às vezes nem te chamou para fazer, né? Você que se chamou, né? Então, na ânsia de fazer uma coisa, me chama, eu vou. Acho que o maior exemplo disso é o próprio Jesus, né? Quando ele fez o primeiro milagre dele, ele tinha cerca de 30 anos já. Então, o que ele fez até os 30 anos, né? Qual foi o testemunho da vida de Jesus? Acho que é o maior exemplo que exemplifica tudo. Ele só foi Jesus. Até os 30 anos. Ele tinha um projeto ainda. Se ele fosse Jesus na igreja brasileira, e aí, Jesus, cadê os milagres? Tá fazendo nada? Qual é? Só agora o vinho? Será que é mesmo filho de Deus? Sabe? E é muito bizarro. E a gente entende esse pesar no coração de vocês, assim, porque a gente passa, claro que a gente passa minimamente, né? A gente que é missionário assim, que ainda não foi pro campo. Eu sempre falo que tô esperando você me chamar pra ir direto, mas por enquanto eu vou e volto. Mas às vezes quando a gente vai, pergunta pro pessoal, o Natan sabe na Amazônia, se eu ficava uma tarde sem fazer nada, depois do almoço, passou uma hora, eu tô descansando, não pode, tem que trabalhar, eu tô no campo, eu tenho que fazer, sabe? E esse sentimento existe. E quando a gente vai pra uma cultura que é totalmente diferente, a gente tem parafuso, e Deus já tratando, isso é muito bom. Te prepara, vem ficar um mês aqui com a gente. Mas isso é muito doido. Então, assim, a gente ainda não tem amigos aqui. Então, assim, são processos, né? São processos que a gente vai passando e vai vivendo. Tem hora que a gente fala assim, não, tô fazendo alguma coisa na igreja e tal, quero fazer mais, eu quero aquela vida, né? E Deus diz, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. E a gente está aprendendo, gente. Eu acho que esse é o grande X, né? Nós estamos em aprendizado constante. Natan, eu queria que você falasse um pouco sobre ofertas, sobre como é que funciona essa captação de recursos, como que o pessoal pode ajudar vocês, e se tiver depois disso também uma palavra final para poder
passar para os jovens que de repente querem ir para o campo, querem ir para a Europa, ou para a África, ou para qualquer lugar, para falar também nesse final. Beleza. Essa é a parte mais chata, né, mano? Mas Mas é necessário, né, a gente. gente? A gente tem que falar. Bom, quando a gente estava levantando nosso sustento antes de vir para cá, a nossa agência enviadora, né? Eles pediram para a gente vir com pelo menos 80% do nosso sustento. Eles tinham o budget, né? O orçamento de quanto a gente gastaria por mês. De lá que a gente tirou o valor do aluguel, desse valor que eles passaram para a gente tinha que erguer pelo menos 80%, e quando viesse para o campo, o restante deveria assim ir vindo com o tempo, né? Então um pouco antes da gente vir, a gente estava com quase 90%, minto, acho que com 85%, 80% alguma coisa. E a gente falou, vamos, já estava com passagem comprada e vamos. E assim, foi como a Débora falou, é incrível como Deus cuida. Deus não faltou nada até agora, todo mês. Eu brinco que cada mês é um milagre diferente, né? O nosso sustento ainda não está completo, os nossos parceiros fixos ainda não dá 100% do que a gente precisa por mês, mas todo mês acontece, alguém fala assim, mandei uma oferta para vocês aqui. São pessoas que às vezes mandam alguma coisa, ou alguém, sei lá, todo mês acontece alguma coisa e a gente consegue fechar o mês assim no zero, sabe? Às vezes um pouquinho negativo, outro mês um pouquinho positivo, mas a média tá sempre ali. A gente vê assim, é Deus suprindo tudo que a gente precisa, né? Igual a gente precisava comprar roupa de inverno, na verdade, para todos nós aqui em casa, né? A gente não tem roupa para inverno. E aí a Zoe ganhou um monte de coisa já. Ganhou blusa, ganhou um monte de roupa e tal. Então, a gente vê o cuidado de Deus, né, nesses detalhes, sabe? Mas se você quer ser um parceiro fixo, uma vez uma pessoa falou assim, eu queria te dar R$ 1.000. Você prefere que eu dê de uma vez ou você prefere que eu divida isso? Eu falei, não, divide, com certeza. Aí pegou esse de R$ 1.000 e dividiu em 12 meses e foi dando, porque dessa forma é mais fácil para a gente que está no campo se organizar. Quanto que eu vou ter no mês, né? Qual a média que eu vou ter para poder ir no mercado, para poder colocar combustível no carro, para ir para as Zenitz, para se organizar nisso, naquilo. As aulas de idioma. Então, é muito benção quando alguém chega e fala, Natan, a gente queria mandar uma oferta para vocês, ou a gente queria dar R$ 100 para a Zoe. Então é muito legal, a gente consegue se organizar e comprar algo que está precisando, mas quando a gente consegue, alguém que fala, não, eu queria investir na vida de vocês, eu queria ser um parceiro, para a gente, que seja R$ 10 por mês, mas para a gente é muito bom, porque a gente se organiza para o mês, né, como que vai ser. Então, a gente ainda não conseguiu 100%, mas Deus continua suprindo dia a dia, né? Uma coisa interessante, né? Talvez a gente fala, eles falam de oferta. Mas, por exemplo, hoje, né, a Nata se deslocou daqui, são quantos quilômetros? 70. São 70 quilômetros, tem combustível, pedágio. Além disso, ele ainda foi a um outro lugar para entregar um doce, para fazer uma amizade, para se relacionar. Tudo isso é custo ministerial. São ofertas que entram e que a gente deposita como ministério, né? Então, vamos supor que a gente, sei lá, vá em algum outro lugar para servir em alguma igreja ou para um exemplo, né? A gente faz uma amizade aqui e vai até uma outra cidade com essa família para criar relacionamento. Isso é dinheiro, isso é valor ministerial, né? Então, a gente precisa suprir as nossas demandas. E uma coisa interessante aqui é que a gente não tem direito a nada aqui. Tipo, aqui eles têm sistema de saúde, escola, como no Brasil a gente tem, né? Mas como a gente é estrangeira, a gente sempre vai ser estrangeiro aqui. Então, pra gente tudo é pago, né? Se eu quisesse colocar a Zona em escola, eu teria que pagar. Acho que até 6 anos, né? É que a gente não tem essa previsão por hora, né? Mas teria que pagar. Porque nós temos que pagar por conta do nosso vício, porque aqui a gente não tem acesso. Então, qualquer coisa aqui,
É como no Brasil, gente. Você, para viver, você precisa, né, de dinheiro. Então, Por exemplo, essa questão de essa mesmo. A igreja, a gente grava alguns vídeos no domingo de como é a nossa rotina, se arrumar, de ir para a igreja, um pedaço da estrada, mais ou menos 1 hora daqui de casa até lá. E quando eu estava voltando, hoje eu estava fazendo as contas de quanto a gente paga de pedágio e combustível. É mais ou menos R$ 100 que a gente gasta. 30 marcos é mais ou menos 90, R$ 100. Então, se você colocar no mês, quatro domingos que a gente vai, já são R$ 400. Hoje eu fui para ajudar a pintar a mais igreja e 100. tal, mais 100. Então, assim, são gastos que a gente tem, foi o que a Débora falou, são gastos ministeriais, né? Mas como, Isso eu falei, mas como eu falei, Deus tem suprido, né? Assim, é muito legal ver esse cuidado de Deus em cada detalhe. Mas se você se interessa pelo nosso ministério, você acredita em nós e que quer ser um parceiro, quer ser assim um apoiador mensal, a gente vai ficar muito feliz. Pode entrar em contato, entre no grupo para você ter mais informação. Para a gente, quanto mais pessoas souberem, orarem, se engajarem nisso, para a gente é muito legal. E se você tiver alguma dúvida e quiser conversar e quiser saber mais, a gente também é aberto para conversar, para saber, porque às vezes a gente tem no coração alguma coisa que a gente gostaria de saber, de fazer, e a gente não tem ninguém conversar. Então, a gente não é tão experiente assim, mas a gente já tem alguma experiência. Então, a gente também está à disposição da igreja para isso. E, gente, você que tá ouvindo, não deixe de abençoar o Natan e a Débora, essa família. Nós do ID, nós abençoamos ele mensalmente, mas nós dependemos da oferta de vocês para continuar abençoando eles, e eles dependem da oferta de vocês para continuar no campo e servindo. É claro que não depende, né? O Senhor vai suprir. Eu tô falando isso para você participar do que o Senhor tem feito. Então, oferte na vida desse missionário. Como eu falei, o ID, ele é um parceiro do Natan e da Débora. Nós temos enviado para eles, mas nós precisamos da oferta de vocês para continuar enviando. Quanto mais pessoas ofertarem, mais eles vão receber. E envie diretamente para eles também. Eles precisam da sua oferta para continuar no campo. O Senhor está provendo, o Senhor sempre vai prover, mas participe daquilo que o Senhor tem feito através da vida deles. Então, como eu falei, tem os links aqui para doar, tem o link do WhatsApp para você entrar em contato com eles e participe. E se você que já doa para o ID e quiser doar para eles, entre em contato conosco, ou então fala assim, não, agora eu quero que minha oferta mensal seja direcionada para o Natan. E a gente vai fazer isso. A gente todo mês envia para ele e tem abençoado. Então participa do que o Senhor tem feito. Essa é uma coisa importante. Não acha chato, ai, estão pedindo dinheiro. Não tá. Você está participando do que o Senhor tem feito. O Senhor te abençoa para você poder abençoar a vida deles. Amém? Então, Natan, Débora, querem falar alguma coisa? Considerações finais? E a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Está muito alegre de ter esse bate-papo incrível. É sempre com vocês, nossos maiores podcasts. Já está dando quase 1h40 e a gente está super feliz com isso. E é muito bom. Então, querem falar alguma coisa? Bom, aqui agora são 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Glória a Deus. Mano, a gente fica muito feliz de participar. Não é um peso para a gente estar aqui compartilhando. A gente sai de um bate-papo assim, mais motivado, mais animado para continuar fazendo, continuar aprendendo, desenvolvendo, servindo ao Senhor. Então, a gente é muito grato pela galera da ID, como eu falei no começo, né? A liderança, todo mundo, por Deus ter dado essa oportunidade para a gente se conhecer e estar agora trabalhando junto, né? Vocês estão aqui sem estar, mas se Deus quiser, ano que vem, vocês vão estar aqui fisicamente, né? Então, Amém. Se Deus quiser, a gente vai. Agora. Então, pra gente é muito de verdade, a gente fica muito feliz com isso. Então, obrigado pela oportunidade. Espero que Deus use todo esse bate-papo para despertar você para missões, para te despertar para investir em missionários, não só na gente, mas investir em missionários que estão na Europa, missionários que estão no campo, orar, procurar saber, perguntar, se envolver com missões, né? Não superficial, não aquele culto de missões uma vez no ano na igreja, mas se envolver com missões, né? Procurar saber, orar especificamente por coisas que estão acontecendo. Então, que Deus use todo esse bate-papo hoje para glorificar o nome dele. Valeu, gente. Amém? Só isso? Amém, gente. Então é isso. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Orem pelo Natan, pela Débora, pela Zoe. Orem pela
nova integrante da família que tá chegando. Orem por eles, por todas as possibilidades que o Senhor tem dado a eles. Orem pelas portas abertas, orem por sabedoria, orem para que eles continuem no centro da vontade do Senhor. E não só ore, apoie, oferte, entra no grupo, fala com eles, manda a sua figurinha, porque eles querem a sua figurinha. Mas participa de tudo que o Senhor tem feito através da vida deles. Natan, Débora, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Nossa, Galera, até a próxima, hein? Valeu! Deus abençoe, gente.